Olá, olá, minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história. Aula esta, né, do 7º ano. Hoje um tema bastante interessante que é América, povos, reinos e impérios antigos. Então, estaremos falando sobre os nossos nativos, né? Vocês devem lembrar que uma das nossas últimas aulas nós estudamos sobre as grandes navegações marítimas e comerciais, ou seja, aquele período aí, né, por volta do século XVI, aonde a América como um todo ela passou a ser colonizada e houve justamente um contato, um confronto entre os brancos europeus com os nativos, com os indígenas aqui da América. E vocês já sabem muito bem disso, que este contato não foi muito bom, não foi muito proveitoso para os índios, né? Foi um contato que custou muito sangue, que custou o extermínio de milhões de indígenas. Então vamos conhecer um pouco sobre esses povos, sobre esses reinos, sobre esses impérios, antes mesmo da gente estudar como foi esse contato com o homem branco. Então, vamos lá para mais uma aula de história. Então, só o nosso tema, né? Como já havia dito, América, povos, reinos e impérios antigos. Então, aqui você já está vendo uma espécie de pirâmide, uma pirâmide construída pelos índios, pelos nativos, construída num estilo arquitetônico que hoje a gente encara como sendo muito moderno. Então, povos que viviam aqui na América há milhares de anos, que já tinham, alguns deles, conhecimento da matemática, conhecimento da escrita, conhecimento da agricultura, conhecimento da astronomia, conhecimento sobre eclipses, métodos de cultivo, irrigação, calendário e tantas outras coisas que o homem civilizado só passou a conhecer possivelmente depois, tá certo? Então, vamos lá. Então, a primeira grande informação que teremos nesse momento é que aproximadamente 57 milhões de indígenas habitavam a América, é lógico que na América do Norte, América Central e América do Sul. Então, aproximadamente 57 milhões de índios habitavam a América antes da chegada dos colonizadores. Eu estou aqui usando a expressão índios para facilitar o nosso entendimento, né? Mas, na verdade, quem deu o nome de índios aos nossos nativos foi o homem branco, principalmente aí o Cristóvão Colombo, quando chegou aqui na América, né? Chegou ali na América Central, pensou que tinha chegado às Índias. Então, habitante das Índias é os índios, mas nós sabemos que ele fez uma viagem e que descobriu um outro continente e não tinha chegado às Índias, tá certo? Então, só para ficar registrado a quantidade de nativos, de aborígenes, de pessoas, né, de nativos que já habitavam aqui na América antes da chegada dos colonizadores. A teoria mais aceita, né, é de que os primeiros habitantes da América teriam vindo do continente asiático, através do Estreito de Bering, durante alguma glaciação que provocou o congelamento de suas águas, possibilitando a travessia. Vou colocar aqui uma foto, um mapa, para tentar explicar para vocês isso que eu acabei de afirmar, tá certo? Localiza-se entre a Sibéria, na Ásia, e o Alasca, na América do Norte. Eu coloquei até um melhor. Isso aqui eu quis só para mostrar para você que o Estreito de Bering é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É esse espaçozinho aqui que fica entre a América e a Ásia. Essa aqui é a Sibéria, aqui é a América, que é o Alasca pertencente aos Estados Unidos. Então, entre essa porção de terra e esta outra aqui tem um certo canal, um certo estreito. Não é um canal, é um estreito. Aqui é água.
Então, alguns estudiosos chegam a dizer que houve uma espécie de glaciação, que foi uma espécie de congelamento, houve um resfriamento da superfície da Terra num certo período, em que as águas aqui deste oceano, que aqui é um contato do oceano glacial ártico com o oceano Pacífico, essas águas teriam congelado e eles teriam passado aqui da Ásia para cá, os nativos, né? E daqui descido para o resto da América. Alguns outros dizem que não, houve de fato uma glaciação, mas que na verdade pelo congelamento das águas, em alguns locais o nível da água baixou e eles teriam passado aqui a pé enxuto, né? Mas na verdade esta é a teoria mais aceita, né? Então, só para a gente ver de uma maneira mais ilustrativa como deve ter sido a chegada do homem aqui na América, né? Por quê, pastor? O senhor quer explicar isso? Porque vamos imaginar, aqui você vai ter a Ásia, né? A Ásia, a Ásia, a Europa e a África. Evidentemente, como esse mapa está aberto, essa parte aqui todinha é essa mesma parte aqui, dessa lateral. Você sabe muito bem disso. Aqui era como se a gente tivesse pegado a terra e tivesse esticado através de com um pau de pastel, um rolo de pastel, né? Então, se essa terra, se a Europa, a Ásia, a África era habitada, mas como a América aqui, ela é uma espécie de uma gigantesca ilha, né? Que, olha, isso aqui é um pedaço de terra só. Então, como foi que esse homem ele teria vindo da Ásia e teria habitado a América do Norte, a América Central e a América do Sul? Aí temos justamente as duas principais teorias que explicam. É que o homem teria feito essa caminhada aqui para a Sibéria, para a Ásia, aqui onde fica a Rússia, e aqui ele teria passado para cá, para o Alasca, descido pelo Canadá, Estados Unidos, aí vem para o México, América Central todinha, e chegado aqui na América do Sul. Outras teorias, ou outra teoria diz que não. É que o homem ele veio aqui de canoa, através das Filipinas, através dessas ilhas aqui da Polinésia, da Micronésia, por aqui. Então eles teriam passado daqui para cá em embarcações rústicas, mas teriam chegado aqui. Mas a teoria mais aceita é a que o homem teria chegado à América pelo Estreito de Bering. Ok. O desenvolvimento dos americanos pré-históricos, né, em algumas versões diz pré-colombianos, ocorreu de forma bastante diferenciada, variando de acordo com as diferentes regiões. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que todos os povos que habitavam na América antes da chegada dos colonizadores, os nossos índios, a gente não pode cometer o equívoco, cometer o engano e achar que esses índios, esses nativos, eles falavam a mesma língua, tinham a mesma cultura, tinham as mesmas crenças, tinham o mesmo modo de vida. Não. Muitos deles morreram e nunca chegaram a se conhecer. Muitos deles eram inimigos uns dos outros, muitos deles tinham práticas litúrgicas, econômicas, antropológicas, né? Essas atividades do ser humano, atividade da sociedade diferente uns dos outros. Você vai encontrar índios que eram índios pacatos, índios que viviam da caça, da pesca, se alimentavam de frutos, se alimentavam de raízes, se alimentavam da caça, e tinha outros índios que eram canibais. Eles, além de se alimentar de tudo isso que eu acabei de falar, eles também se alimentavam de seres humanos. Pegavam uma pessoa, eles ficavam logo lambendo os beijos, dizendo que hoje ia ter uma janta deliciosa, tá certo? Então aqui vocês vão ter uma espécie de mapa contendo os principais povos que habitavam aqui a América antes da chegada dos invasores, né? Então eu estou aqui dizendo invasores porque de fato foram invasores. Olha só, aqui na América do Norte, deixa eu pegar aqui o meu apontador para facilitar melhor para você aí na filmagem. Olha, aqui, isso aqui é a Groenlândia, é aqui onde ficava e fica ainda temos remanescente dos povos chamados esquimós ou os inuites. Aqui pegando aqui ainda os esquimós, aqui essa parte norte aqui, ó, do Canadá. Aí você tem os
iroqueses, que já pertence aqui já entre Estados Unidos, mas já para os Estados Unidos. Você tem aqui mais para o lado do México, né, o Império Aztecas. Aqui você vai ter, depois você vai ter os maias, né? Aí aqui no México você vai ter outros povos que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E aqui para a América do Sul nós vamos até dar uma aula separadamente sobre isso. Nós temos aqui, né, o Império o Inca, que ficava aqui na América do Sul. Os índios, né, grande parte dos povos no Brasil, os tupis, os gés, aqui você vai ter vários povos, tá certo? A gente vai estudar todos separadamente. Então, só para vocês verem um pouco sobre isso. Na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco mais dos índios que habitavam aqui a América do Norte, especificamente, e aqui na América Central, com destaque para aqui até o México. Essas três grandes civilizações, astecas, os maias e os incas, isso aí é assunto para a nossa próxima aula, tá certo? Vamos embora. Povos da América do Norte. Vamos ver aqui as primeiras civilizações. São 617 comunidades que correspondem a 500 povos, né? Então, na América do Norte, especificamente, a gente ainda tem bastante, não vou dizer que é bastante, mas ainda temos índios que moram ali, tanto no Canadá como também nos Estados Unidos. Os povos chamados Huron, Wendaste, que são caçadores e praticam agricultura, principalmente o cultivo do milho, do feijão e da batata, né? Os Tauatã, ou os Tauatã. Outros povos é os Mentes, né? Os Mentes, que é uma mistura de índio com europeu, né? Você vai encontrar, ainda hoje você vai encontrar no Canadá, os Mentes, que era como se fosse já uma mistura, como se fossem índios mestiços de origem, né? De origem dos índios que já habitavam no Canadá com os brancos que vieram lá da Europa, principalmente os ingleses, principalmente os ingleses, né? O idioma é o Michife, eles são caçadores de búfalo, que você vai ter uma gravura mostrando um pouco este povo, né? Então, só uma informação para vocês, no Canadá, ainda hoje, 4,3% da população, ela é índia, né? Ainda é nação índio. Você vai ter aí aproximadamente 1.400.000 habitantes. É muito bem certo também que muitos deles não se encontram em completo isolamento, andando nus ou com o corpo enfeitados, pintados. Muitos deles já têm uma certa civilização branca. Quando eu estou dizendo civilizado, eles são civilizados, mas já tem uma certa civilização branca, uma certa roupagem branca, uma certa cultura branca, né? Que nem no Brasil também. A gente tem índios como os Yanomamis, que praticamente não tem muito contato com o branco, e vocês têm índios que moram aqui no centro-oeste do Brasil, até no Rio Grande do Norte nós ainda temos índios, né? Em Apodi nós ainda temos uma certa mancha, certos remanescentes, né? De pessoas que já se vestem normalmente como uma pessoa branca, usa o seu celular, tem os seus smartphones, mora nas suas casas completamente diferente. Diferente desse iglu que nós estamos vendo aqui nesse momento, que são casas feitas de gelo e que os índios eles entram para se aquecer do terrível frio ali naquelas regiões do Alasca e da Groenlândia, né? Porque apesar do gelo ser frio, mas o gelo ele vai barrar o vento frio que acelera e que deixa o tempo mais frio ainda. Então, continuando aí falando sobre os Inuites, né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre, falou aqui sobre os Mentes agora, e agora vamos para os Inuites. Então, os Inuites, também chamados de Inuit, são os membros da nação indígena Esquimó,
Talvez você já escutou falar nesse nome, esquimó, principalmente na ideia daqueles índios, daqueles povos que moram lá no Polo Norte e que moram nessas casinhas formadas de gelo, né? Eles habitam as regiões árticas do Canadá e também do Alasca e da Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, né? Eles estão lá morando há cerca de 5.000 anos que estão ali naquela região, né? Tá bom? Ok. Eles são caçadores e pescadores, né? Por exemplo, aqui você vai ter uma foto mais ilustrativa. Você vai observar que eles, além deles caçarem os animais, comerem a carne, eles utilizam a pele dos animais para confeccionarem as suas vestimentas. Há línguas oficiais desses povos, inclusive o Canadá, ele tem 4 idiomas oficiais. Você vai ter esses 2 idiomas indígenas e vai ter mais o inglês e o francês como idioma oficial, tá certo? Os idiomas de línguas, digamos assim, nativas, você vai ter o Inuititu e o Inayanaktu. São 2 nomes, inclusive até difícil de ser pronunciados. Então vamos agora para os Estados Unidos. Deixamos aí de lado o Canadá com os 2 principais povos, os Mentes e os Inuites. E nos Estados Unidos nós temos o Cherokee, né, que vive nos Estados Unidos. A língua é o Cherokee e praticam a agricultura. A principal atividade econômica deles é a agricultura. Não vai dar para a gente falar sobre isso, mas eles têm toda uma estrutura social, né? Uma divisão de trabalho, uma divisão de trabalho, de dinâmica da sociedade. Os homens fazem um determinado tipo de trabalho, as mulheres outro. Os filhos já começam a fazer determinadas atividades de acordo com com o seu tamanho, né? Tem a ideia dos sacerdotes, tem a ideia dos mais idosos. Então, tudo isso aí existe nas sociedades indígenas, tá bom? Ainda hoje, lá nos Estados Unidos, para preservar a história desses povos, existem várias escolas para eles. Escolas que estudam, escolas que ensinam o idioma deles, a cultura deles, para não perder essa identidade cultural, né? Então, um dado interessante é que 1% da população dos Estados Unidos é composta por índio, que chega aí a um total de 3,5 milhões de habitantes. No Brasil a gente não tem, assim, anda longe de ter esse número de indígenas, né? Aqui nós temos ainda, na América do Norte, ainda nos Estados Unidos, um povo chamado de Diné. Eles são caçadores e têm como o idioma o Diné, né? Esses povos moram nos Estados Unidos. Uma foto mais antiga, como é que esses povos eles se vestiam, tá certo? Aí vamos agora descer um pouquinho para a América Central. Nós temos, aqui em cima eu coloquei a expressão civilizações da Mesoamérica, que fica mais ou menos ali no meio da América. Nós temos os Olmecas, que habitavam o atual México, e também a Guatemala. Eles construíram centros cerimoniais guardados por sacerdotes. Eles construíram centros, né, centros cerimoniais, locais onde eram feitos seus rituais. E alguns desses centros eu coloquei aqui, o San Lorenzo, o La Venta e o centro chamado de Três Zapotes. Eles praticavam agricultura, como não é muito diferente, e o principal produto agrícola deles era o milho, tá certo? E quando eu falo aqui milho, não é somente aquele milho, aquele amarelinho que muitas vezes a gente tem por aqui, não. Dependendo aí das civilizações, eles têm um domínio, né, de vários tipos de milho. Um milho preto, um milho mais que marronzinho, um milho amarelo, um milho vermelho. E eles utilizam muito o milho, né? Aí temos esse dado que 6% da população
do México se declara indígena. É só você pegar uma seleção mexicana jogando, você percebe que os jogadores têm aquele cabelo mais liso, aquele olho mais puxado, aquelas características realmente do índio. É a mesma coisa que você vê aqui na América do Sul, a Bolívia jogar, você vê o Paraguai, a Venezuela, você vai encontrar traços muito fortes do povo indígena, tá bom? Temos também os zapotecas. Eles construíram monumentos como o Monte Alban, foto aí ao lado, e também esse monumento aí já faz parte do patrimônio da humanidade, né? É um local, inclusive, que recebe diversos milhares de turistas, de visitantes todos os anos. É uma maneira de visitar lá e conseguir contemplar registro, né, de uma história que se passou há milhares de anos, que teve o início há milhares de anos. Né? Nós temos também uma outra civilização chamada de Teotihuacan, nas proximidades da cidade do México também. O México ele é berço ali de alguns povos, né? Os astecas, os Teotihuacan. Você vai ver essa ideia do México ele ser berço aí dessas civilizações. Nas proximidades da cidade do México, o Teotihuacan foi construída por uma civilização antecessora dos maias e também dos astecas, chamado os Teotihuacanenses. Teotihuacanes, que lá estiveram por volta de 100 anos antes de Cristo. Então, além da presença dos astecas, além da presença dos maias, nós tivemos também a presença aí desse povo, né? Eles construíram pirâmides, principalmente essa daqui é a pirâmide do Sol, ou simplesmente Teotihuacan. Foi o maior centro urbano da Mesoamérica, até os astecas fundarem Tenochtitlan, que é a atual cidade do México, com quase 1000 anos depois da sua época. A cidade já estava em ruínas quando os astecas chegaram lá. Então, esse povo aí é um povo meio que misterioso. Quando os astecas chegaram nessa região onde os astecas se desenvolveram, esse povo aí praticamente já não existia, já era uma cidade completamente em ruína, tá certo? Só para ficar registrado. Uma coisa interessante sobre esses povos, gente, vocês são muito novos, não vão talvez lembrar, mas você pode colocar lá no YouTube, você pode colocar filmes de faroeste. O que eram os filmes de faroeste? Né? Até hoje você vai encontrar vários. Talvez seu pai, seus avós assistiam muito isso. Eram filmes de aventura e que nesses filmes sempre contava a história dos brancos, do homem branco, estarem nas suas terras, nas suas fazendas, e os índios, que eram chamados de peles vermelhas nos filmes, e esses índios sempre eles eram vistos como invasores, como bandidos, como saqueadores, como pessoas do mal. E o filme todinho girava em torno daquelas caravanas, daqueles comboios que aqueles brancos iam com carruagem, com muita gente. Os índios atacavam e eles matavam o índio, né, de espingarda, de arma de fogo, como se fosse mosca, como se fosse barata, matava todo mundo. Então sempre tinha aquele mocinho, como o John Wayne, aqueles heróis dos filmes que matavam os índios. Então, e a gente foi ensinado, até um pouco alienado, de que o índio sempre era do mal. E quando você vai para a história real, é bem diferente. Na verdade, o índio estava lá. Quem invadiu foi o branco. Quem tomou a terra foi o branco. Quem desalojou os índios foram os brancos. Então, teve confronto? Teve confronto. Agora era até um confronto desumano, desigual. Nessa foto aí você está encontrando, como é uma foto mais recente, você está vendo aí os índios com as suas armas, mas boa parte das armas que os índios eles detinham eram arco e flecha, eram cacetetes.
quando eles iam lutar com os brancos que já conheciam a arma de fogo, não dava nem para o começo. Tá certo? Então só para tirar aí esse estereótipo de que o índio era do mal. Até hoje tem as pessoas parece que tentam transformar o índio como se fosse um inimigo das suas terras. Ora mais, o índio habitava aqui o Brasil, habitava a América. Quem chegou aqui? Quem chegou de fora foi o branco. Tá certo? Vamos à frente. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá certo? Dizendo que nós vamos ter algumas aulas sobre a América indígena, sobre os nossos nativos. Nós temos aqui essa atividade composta por 5 perguntas e você vai ter aí 24 horas para enviar para a gente, né? Nunca esquecendo disso. Você vai copiar no caderno as perguntas, vai responder bem legal. Aí são informações que já estou ficando acho que até já velho de tanto pronunciar. Você coloca o nome da sua escola, coloca o ano que você estuda, coloca a turma que você estuda e o seu nome completo. E você coloca na folha, não poste a imagem e depois digite, não. Você coloca esses dados na folha. Porque quando eu registro a sua atividade aqui nos meus dados, muitas vezes eu não tenho o nome de ninguém naquela folha. Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 3.000 atividades. E daqui a pouco um aluno tem uma dúvida sobre se eu recebi ou não uma atividade, eu vou lá e ali eu mostro para ele, tá certo? Então fica aí um joinha para vocês e até a próxima aula.